Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer então uma recapitulação do que nós vimos de novidade nesses últimos dias. Vamos começar então sobre as formas do texto expositivo. O texto expositivo, ele busca explicar, definir e interpretar uma série de acontecimentos e fenômenos. E o principal objetivo é esclarecer o leitor sobre algo. Lembrando que nós temos dentro do texto expositivo o texto expositivo e o texto explicativo. O primeiro, ele vai responder a pergunta o quê? Então vai apresentar diferentes formas dos saberes, conceitos, ideias, e nós temos como exemplo os verbetes, artigos enciclopédicos, legendas e etc. Já o texto explicativo, ele vai buscar responder as perguntas como e por quê. Ele vai apresentar as causas dos fatores, inclui uma análise, exemplos e comentários para explicar teorias, fatos, datas. E aí, como exemplo, nós temos os artigos científicos e alguns artigos jornalísticos. Nós vamos falar então sobre o texto de divulgação científica. O que é o texto de divulgação científica? Ele não é um texto científico, mas ele vai mediar o conhecimento científico da comunidade especialista para o público leigo. Então, sua função vai ser promover a divulgação da ciência ao homem leigo, sendo a ponte entre o cientista e o público não especializado. O discurso desse texto, ele tem um fim específico, ou seja, ele informa descobertas que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos por meio de uma linguagem mais clara. E o objetivo principal do texto de divulgação científica é informar o que já foi descoberto e, se possível, apresentar a situação atual do uso dessa descoberta. Você tem aí, então, um exemplo de um texto de divulgação científica. Partindo, nós temos o verbete. O verbete, o que é o verbete? É um conjunto de acepções, exemplos e outras informações pertinentes contido em uma entrada de dicionário, enciclopédia ou glossário, por exemplo. As principais características do verbete. Ele é claro e simples, ele tem o uso de estruturas impessoais e uma linguagem própria, uma linguagem apropriada. Nós temos como exemplo o verbete enciclopédico. Ele pertence ao grupo também dos textos expositivos. A função principal é explicar determinado tema de forma objetiva, científica e limpa. Principais características do verbete, então, ele está destinado a pesquisa ou consultas e geralmente estão em uma ordem alfabética. Então, vejamos aqui um exemplo. A entrada do verbete, o exemplo troféu. A definição da palavra ou expressão. Através de afirmações, uso do verbo, então ele vai dizer o que é o troféu. E aí ele vai e fala que um troféu é uma recompensa por uma façãe específica que serve posteriormente como próprio reconhecimento do mérito pela realização dessa façanha. No passado, os troféus eram sobretudo entregues como recompensa de feitos militares. Hoje em dia, os troféus são entregues com mais frequência em eventos esportivos. Então aqui nós temos um exemplo de um verbete. Vamos então para a apresentação de livro, que também faz parte do texto expositivo. O principal conceito da apresentação de livro, para que ele serve, é um texto em que o autor ou alguém conhecido apresenta a obra e a justificativa indicando a sua finalidade e as parcerias no trabalho, caso haja. Deve aparecer antes do sumário do prefácio. Nós não devemos confundir com a introdução, que é o texto no qual o autor expõe o assunto que vai ser trabalhado no decorrer desse livro. E a importância principal é que, na apresentação de livro, eu vou esclarecer pontos acerca do tema geral da obra, do seu destinatário, e evidencia o propósito do texto do livro. E aí nós temos aqui um exemplo do livro Alma de Caboclo, de Salvador Pontes, que mostra exatamente como que é a apresentação de um livro. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um forte abraço e bons estudos!